enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. E toma, dá um som ao mar, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Dá um som ao mar, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Martins ao braço, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Martins ao braço, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Glória a Deus, enche o vaso. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra suas Bíblias comigo no livro de Neemias, capítulo 6. Glórias a Deus, alguns versículos a seguir. Confesso aos irmãos que estava com o texto em meu coração, mas durante o culto o Senhor mudou, né, e devemos fazer a vontade do Senhor. Naquilo ao qual Ele foi falando sobre cada louvor, sobre cada oportunidade, e devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo dentro da liturgia daquilo ao qual o Senhor está falando, para assim a sua confirmação da tua palavra ser direcionado à sua igreja. Neemias, capítulo 6, do verso 1, alguns versículos a seguir. Aleluia, temos certeza que é noite de glória. O mesmo Deus que estava ontem se faz presente nessa noite. Basta eu e você abrimos o nosso coração em adorar e glorificar aquele que vive, aquele que reina, aquele ao qual tem nas mãos todo o poder e toda a grandeza. Amém? Os irmãos acharam? Pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate e Tobias, Gesem o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que a este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregamos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Podemos acertar, por gentileza? Prometo ser rápido hoje, né? Temos alguns assuntos para tratar depois. Alguns irmãos estarão experimentando as camisetas dos conjuntos do congresso, né? Mas dentro disso, compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. Confesso aos irmãos que estava com outra mensagem, como eu disse, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Em ouvir e fazer a vontade de Deus, porque a palavra não é minha, a palavra não são dos irmãos, não são dos obreiros dessa casa, mas a palavra é de Deus para nós. E quando eu olho este texto, né, o Senhor falou ao meu coração, para não nos distrairmos com aquilo ao qual está ao nosso redor. Estamos diante, né, um congresso ao qual, se assim o Senhor permitir, estaremos nós
fazendo assim pela misericórdia do Senhor toda a igreja. E dentro disso é uma obra a qual está sendo construída. Este ministério, a cada dia, essa congregação, é uma obra que nós a cada dia estamos colocando um tijolo, espiritualmente, assim podemos dizer, para que esta obra possa avançar e crescer cada vez mais. Mas quando se trata da obra do Senhor, o inimigo a todo momento, a todo instante, causa situações e algo em nossa vida para querer nos intervir, para querer atrapalhar, para querer trazer palavras de desânimo ao meu e ao teu coração. Mas aquele ao qual persevera até o fim, ele sabe que ele alcançará a promessa do Senhor. E como muito sabe o profeta Neemias, um homem de Deus, aonde o Senhor usou poderosamente, um homem aonde estava numa situação confortável, aonde estava num ambiente favorável, aonde quando nós olhamos no capítulo 1, alguns versículos a seguir, você vai ver que ele estava no seu conforto, mas no momento ao qual ele sabe que o seu povo estava desolado, que havia uma tristeza, que os muros não existiam, as portas estavam queimadas. E quando nós olhamos o cenário, nós nos deparamos ao dia de hoje, porque quando olhamos para nós, o ambiente ao qual estamos aqui, muitas vezes não está bom, né? Os irmãos estão aqui, mas quando nós olhamos para lá fora, olhamos para aqueles ao qual outrora estavam aqui, hoje estão afastados, hoje estão longe, distanciados. Da mesma maneira, quando Neemias olhava, o ambiente que ele estava era bom, ele estava no palácio servindo ao rei como um copeiro, né? Estava num lugar onde podemos dizer assim, não, ele não precisa se preocupar, né? Para ele mesmo já está bom, mas um coração onde é direcionado por Deus, um coração onde tem compaixão e se importa com as demais pessoas, ele não se conforma somente pela sua vida estar estável ou boa não, mas ele se importa também com aqueles que estão lá fora necessitando da palavra do Senhor, necessitando ouvir a mensagem de Deus, necessitando de uma transformação. Porque quando olhamos para o primeiro capítulo, eu quero que você acompanhe comigo, você vai ver que diante de uma situação onde ele recebeu notícia dos seus irmãos que a cidade estava desolada, no versículo 3 do capítulo 1, diz assim, eu vou ler para ganhar tempo, prometo, como eu mencionei, encerrar. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas. A situação era de destruição, uma situação caótica, onde podemos imaginar a tristeza ao qual veio no coração de Neemias. Não tem como nós dizermos que somos verdadeiros cristãos se nós não nos compadecemos com a tristeza de alguém. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, nos mostra, nos ensina que teve um momento de choro. E qual foi este momento? Foi no momento ao qual ele soube da notícia do seu amigo. Ele não era um discípulo dele, não era um dos homens nominados diante daquela população, mas a palavra vem dizer, o seu amigo. Quem é este amigo? Lázaro, o qual tinha morrido. E vem dizer que quando ele chega à sepultura de Lázaro, o que ele fez? Ele chorou, uma demonstração de compaixão pela situação do seu próximo. Como mencionei, não era um discípulo, mas entenda que você não precisa ter uma credencial para ter intimidade com o Pai. Não precisa você ter uma credencial para ser amigo do nosso Pai. Basta você ter vida de intimidade com o Senhor. Eu preciso de um cargo para orar mais, para ler mais. Não, eu não sou ministrante, eu não prego, eu não preciso ler, não. Precisa nós meditarmos na palavra do Senhor, sim. Mas nós sermos instruídos, não é só para quem ministra. Orar não é só para quem tem cargo, para quem tem posição, muito mais ainda. Quem está na frente de uma obra, quem tem um cargo, uma posição, é necessário orar, é importante. Nisso nós corrigimos essa casa, graças a Deus nós orientamos, por falta de orientação, orientamos que é necessário oração. E vemos que o amigo de Jesus, ao qual ele chorou, não tinha umas credenciais, mas era alguém que se importava, era alguém quando Jesus estava vindo acolhia, juntamente com as suas irmãs. E quando olhamos a história, uma delas ainda foi uma das endemoniadas, o qual o Senhor repreendeu. Então nós vemos que não precisa de um alto nome, como nós olhamos aqui para Neemias, alguém que estava numa situação confortável, podemos assim dizer que não precisava
precisaria ele sair do seu conforto, mas em seu coração ele disse: não, eu preciso fazer algo. O que está acontecendo nos nossos últimos dias? Muitas pessoas estão acomodadas, muitas das pessoas estão estagnadas, como mencionei. Não, eu não preciso ler porque eu não vou ministrar, eu não preciso orar porque eu não tenho cargo, não tenho posição nenhuma. Entenda que intimidade com o Pai não precisa ter credencial, porque há muitas pessoas que não têm credencial nenhum, mas têm uma comunidade, têm uma intimidade com o Senhor diretamente, e quando ele ora, todo espírito maligno bate em retirada. Isto é autoridade derramada sobre a vida dele. Porque em muitos lugares o homem posiciona, posições, nomeia, podemos assim dizer, mas é o homem muitas vezes é um vaso vazio, muitas vezes não tem uma intimidade com o Senhor, muitas vezes pela sua vida financeira estável, muitas vezes, ou boa, as pessoas olham: não, eu vou capacitar isso aí, eu vou capacitar, não, vou nomear essa pessoa, intitular, porque é uma pessoa de alta requisição, de alto nome, mas o nosso Deus não vê desta maneira, como foi pregado aqui ontem, nesta noite, onde Deus não vê como o homem vê, mas o Senhor vê o coração do homem. Ele sabe, conhece os teus pensamentos, ele sabe, conhece tudo aquilo. Ou muitas vezes nas madrugadas você tem orado, você tem chorado, muitas vezes o seu marido ou a sua esposa não sabe aquilo que você tem pedido ao Senhor, mas pode ter certeza que é o Deus do céu, aonde está contemplando, está vendo a cada petição sua. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Se eu sinto a presença do Senhor nessa noite, eu sinto a graça do Senhor nesta casa. Aleluia. Devemos que é necessário ter essa colocação, se dispor a fazer a obra de Deus, estar sendo direcionado, ter compaixão das almas que estão lá fora, do processo que está enfrentando a humanidade. Vemos que a cada dia o mundo está indo de mal a pior. E qual é a nossa posição diante da presença de Deus? Qual é a nossa posição diante do Senhor? Quando olhamos para Neemias, o cenário, nós vemos os 6, mas retornamos ao primeiro para nós entendermos um pouco mais. Por que ele foi achado? Por que ele fez diferença nessa circunstância? Porque foi alguém o qual tinha intimidade com o Senhor, tinha intimidade com o rei. Numa certa situação, quando ele estava entristecido por saber a notícia, aonde o seu povo estava desolado, veio dizer que ele vem servir ao rei. No capítulo 2 você vai ver, não dá para nós lermos tudo a história, mas pegaremos alguns pontos para que nós possamos entender um pouco melhor. Quando nós olhamos o capítulo 2, nós vemos que quando ele vai servir ao rei, vai servir o vinho, algo que simboliza o quê? A alegria. Desde os tempos antigos o vinho simboliza a alegria, o vinho simboliza a festa, simboliza a paz. No entanto que quando Jesus está em Caná da Galileia, ali para o casamento, vem dizer que se acabou-se o vinho, se acabou-se o quê? A alegria. Mas eles não sabiam que havia um convidado. Aleluia, esse convidado está aqui nesta noite. Pode ter acabado, eu não sei o que acabou na sua vida, mas entenda que Ele é a nossa provisão. Se a alegria se acabou no seu lar, pode ter certeza que nesta noite o dono da alegria está nesta casa, o dono da alegria está neste lugar, e não haverá mais tristeza, não haverá mais lugar para tristeza no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. E se acabou-se o vinho, está lá Jesus. Pronto. E entenda que se o dono da festa estiver na festa, tem um hino que as irmãs cantam, vocês aqui cantam, se o principal da festa não estiver na festa, não tem festa. Se o principal desta casa não estiver aqui, irmãos, não há alegria. Mas Ele está aqui nesta noite, Ele está presente neste lugar. Aleluia. Então quando vemos o vinho, simboliza a alegria. E Neemias vem servir ao rei, irmãos, e quando ia ser servido, tinha que ir com o vinho com bastante alegria, porque além do copeiro estar servindo algo que alegrasse ao rei, aquele que estivesse servindo tem que servir com alegria. E isso nós paramos um pouco, abrimos um parênteses. Se nós tivermos uma posição servindo ao Senhor, faça com alegria. Não faça nada por obrigação, não faça nada para agradar o homem, mas faça para agradar a Deus, porque a recompensa não é terrena, a recompensa é divina, é do céu. Aleluia! Então vemos que quando ele vai servir no capítulo 2, vem dizer que o seu semblante era entristecido, de tristeza.
por saber essa notícia, mas quando tem intimidade com Ele, Ele sabe cada coisa que você está passando. Era uma situação difícil para Neemias, estar servindo ao rei, e nós entendemos isso e aprendemos algo, que nós não devemos servir somente quando tudo está favorável em nossa vida, mas devemos servir ao Senhor também nos momentos de tristeza, porque só queremos fazer quando as coisas estão dando certo, mas quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, por prova, não, eu não vou fazer mais, eu vou parar, eu vou desistir. Não é desta maneira o qual o Senhor nos ensina, não é desta maneira o qual a palavra nos direciona, é mesmo em meios de dificuldade, é estar marchando, é estar fazendo a obra do Pai, porque pode ter certeza que do céu Ele está contemplando e está entrando com providência naquela causa que você tem orado, naquela causa que você tem intercedido. Basta você crer e continuar fazendo, independente da circunstância, da situação, mas continue fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluias. No capítulo 2, irmãos, diz assim, ó, vamos ler o versículo 4. E o rei disse: que me pedes agora? Então orei a Deus do céu. Quero parar aqui um pouquinho, só para que os irmãos possam entender. Quando o rei entendeu que ele estava passando por uma situação difícil, ele disse: peça, que eu falei para você o que você necessita, né? Que me pedes agora. E o que ele fez? Então orei ao Senhor dos céus. Ele não foi desabafar na internet, ele não foi desabafar, né, no status, porque muitas vezes as pessoas colocam lá: me sentindo triste, me sentindo deprê, me sentindo um monte de coisa, e começa a compartilhar com todo mundo, né? As pessoas começam a olhar: nossa, esse irmão aí, né, só a misericórdia do Senhor. Começa a falar para quem não tem, né, solução para a sua vida. Não diga nada para quem não tem solução, diga para Deus, porque é Ele que sabe e conhece todas as coisas, é Ele que lhe solucionará o seu problema. Porque muitas vezes queremos desabafar para pessoas, é claro que tem situações que você desabafa com amigos, com a direção da obra, como aqui estamos, para dar uma orientação naquilo que você está passando. Mas há pessoas que desabafam na internet e todo mundo fica sabendo, pronto, já virou fofoca a vida do irmão. Mas Neemias nos dá um exemplo e nos ensina algo importante. Ele foi desabafar com o Pai, pedir orientação para Deus, pedir direcionamento para o Senhor. Quantos de nós muitas vezes queremos agir do nosso jeito, do nosso modo? Eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer desta maneira, eu que mando no meu nariz, eu não devo satisfação para ninguém. Entenda que é o Deus do céu que está contemplando a cada passo que você dá, sem o direcionamento do Senhor. Muitas vezes é um passo direcionado ao abismo ou à perdição. Muitas vezes queremos fugir, mas Neemias traz algo importante. Então orei ao Deus do céu. Olha só, da onde vinha o direcionamento de Deus. Glória a Deus. Ele disse ao rei, versículo 5 do capítulo 2, ele disse ao rei: se é da agrado do rei, se do teu servo é aceito tua presença, peço que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. E então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dá-me cartas para governadores da lei do rio, para que me deem passagem até chegar a Judá. Quando nós olhamos, analisamos essa história, esse texto, vemos que era necessário para que ele pudesse estar passando por fronteiras. Cartas de autoridade, cartas que davam a ele o livre acesso para, né, estar trafegando em lugares. E o que eu quero dizer com isso nessa noite? Que o Senhor, né, só irá nos dar carta de autorização para estar fazendo aquilo que Ele tem destinado a nossa vida, quando nós pedimos orientação de Deus, quando nós colocamos os nossos joelhos no chão e oramos ao Senhor e temos vida de intimidade com este Deus que conhece e sabe todas as coisas. Ele dará autoridade para a sua vida, Ele dará cartas onde você irá estar passando. Como é a autoridade do homem, não foi escrito por caneta humana,
humana, mas foi escrita pelo céu, pelo Senhor, derramando autoridade sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Era necessário essas circunstâncias para que Neemias pudesse estar passando as fronteiras, por ele ser alguém que estava cativo. Era uma autorização. Um homem ao qual direcionado por Deus pede essa autorização. Isso é muito interessante, porque muitas vezes queremos fazer as coisas sem a orientação do nosso Deus e sem a autorização dele. Quantos muitas vezes padecem por não ter essa autorização? Não, vou fazer do jeito que eu quero. Entendemos que é do jeito que o Senhor quer. Porque quando Davi, em situações ele queria guerrear, ele perguntava ao Senhor: posso ir eu a esta guerra? O Senhor estará entregando o inimigo nas minhas mãos? O Senhor falava: Davi, não pode ir, que eu entregarei o inimigo nas tuas mãos. Mas também quando ele orava, Deus dizia: não vai. Ele parava, estacionava: não, que o Senhor faça a tua vontade. E o Senhor livrava o povo da sua maneira. Então é da maneira do nosso Deus, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, não é como queremos, mas sim da maneira ao qual agrada aos olhos do Senhor. E Neemias vai, e os irmãos conhecem a história. Ele recebe cartas não somente de autorização, vou rapidamente aqui pular já para o 3, porque é longo. Isso aqui é longo de ensino, meu Deus, olha a paz. Ele recebe cartas também de autorização para estar retirando madeira para aquele que estava cuidando da floresta. Então, quando nós olhamos e lemos este texto, vemos que ele dá autorização e uma carta de autoridade para ele, para que ele pudesse estar trafegando, e também dá carta de autoridade com algo que viesse estar dando provisão para a sua vida. A igreja não entendeu. Ele está dando carta de provisão para a tua vida. Glória a Deus. Algo que você está necessitando, porque quando o seu coração está conforme o coração de Deus, porque muitas vezes as pessoas dizem: não, vamos orar para mudar o coração de Deus. Entenda, não tem como o homem mudar o coração de Deus. Essa interpretação é errada. Quando você ora, o seu coração se assemelha e se compara com a vontade de Deus, e daí você entende qual é a vontade verdadeira de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não, eu vou orar para mudar o coração de Deus, não. Você vai orar para você entender qual é o direcionamento do Senhor. Porque Neemias, ele fez isso, ele orou pedindo direcionamento e autorização. E dentro dessa autorização também veio a provisão para a sua vida. Mas, como os irmãos sabem, diante dessa trajetória, vemos que o povo estava indo contra ele. Quando nós olhamos o capítulo 6, o qual foi lido, Sambalate, e Tobias e Gesem estavam querendo atrapalhar. Por que no início eu disse, para nós não, muitas vezes olharmos para as distrações que estão ao nosso lado? Porque o inimigo a todo momento vai querer nos distrair com coisas tão pequenas, irmãos, muitas vezes ao nosso coração, querer nos afastar da presença do Senhor, querer desviar o nosso foco, ainda mais em momentos de festividade, de congresso, ainda mais em momentos de festa. Ele vai querer trazer algo ao qual você vem tirar do seu coração o propósito do qual o Senhor tem colocado. Mas aqui estamos, aqueles ao qual estão com a mão no arado e não estão olhando para trás. Porque esta palavra nos ensina que quando você coloca a mão no arado, não deve olhar para trás. Porque quando você está com a mão no arado ali, você está em linha reta. A partir do momento que você olha para trás, o arado começa a estar correndo um caminho todo torto. Então, na nossa vida espiritual é da mesma maneira. Quando nós olhamos para trás, aquele caminho que nós estávamos alinhados, muitas vezes pode se entortar diante da nossa colocação, diante da presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra, quando nós saímos ali de Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídos, a ordem do anjo era: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, aonde nem nome dão para esta mulher na Bíblia Sagrada, ela olhou para trás. Uma distração. E quantos estão se distraindo? Mas Neemias dá um exemplo claro. Ele não se distraiu com palavras negativas, com palavras persuasivas, não. Mas em todo momento ele estava lá com uma espada, com outra ferramenta. Então nós temos que estar desta maneira, com as nossas mãos cheias de ferramenta na obra do Senhor. Não olhando para o lado nem para o outro, para a direita, para a esquerda, olhando para os problemas dos outros, não.
O nosso Senhor dá uma orientação clara a Josué: não olhe para a direita e nem para a esquerda, porque o seu caminho iria prosperar se ele seguisse, meditasse na palavra dia e de noite. Assim ele traz essa mensagem a mim e a você nesta noite, para não nos desviarmos e não tirarmos a nossa atenção com coisas desta terra, com coisas deste mundo, com palavras negativas, porque muitas vezes abrimos o nosso coração e deixamos entrar essas palavras negativas. Mas Neemias não. Neemias dá um exemplo claro. O povo vem dizendo no versículo 3: eis que enviareis mensageiro a dizer: eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Não é obra pequena, aleluia. Ele não disse obra pequena, ele disse uma obra grande, porque ele sabia que para quem ele estava fazendo não era para qualquer um, era para o Senhor. Então, independente de qual seja a sua posição, se é varrer, se é limpar a igreja, é uma obra grande. É algo grande na presença do Senhor. Então valorize. Neemias estava no seu conforto, mas aqui ele já estava numa situação onde estavam oprimindo a ele, mas ele não fez caso, e ele não se abateu com isso, porque nós mais vivemos hoje, nossos dias são jovens, a mais a parte de jovens, irmãos. Quando nós olhamos muitos jovens entrando em depressão, ansiedade, não tem paciência naquilo ao qual Deus tem prometido. Mas isso é o inimigo tentando maquinar algo para querer tirar a atenção. E a nossa responsabilidade é estar orientando com a palavra do Senhor, transmitindo esta palavra. Não olhar para a direita e nem para a esquerda, não olhar para Sanbalate e nem Tobias, porque quando ele diz: de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. O inimigo, ele quer fazer desta maneira. Ele quer que você pare. Não, para que todo dia para a igreja? Não, hoje não. Hoje é quarta, muito de ensino, é demorado, é uma hora de mensagem. Está nas 7 cartas. Para que buscar conhecimento? Para que ele vai de toda maneira. E parece que bem no horário do culto, irmãos, acontece algo para que você não venha. É bem no momento do culto. Passa o dia inteiro, tudo certo, tudo fácil. Mas chega na hora do culto, o inimigo traça algo. Aí você muitas vezes não entende, mas é Sanbalate, são Tobias, seus mensageiros, querendo tirar a sua atenção, querendo tirar o seu ponto de vista. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina: prossigo para o alvo. Ele tinha um objetivo, tinha um alvo. Aqui Neemias também tinha esse objetivo, porque como nós lemos no capítulo 2, ele deu um tempo determinado para o rei, para que ele viesse estar voltando. Agora você imagina uma obra desse tamanho, concluída em 52 dias. Olha só o tamanho da fé. E quando nós olhamos este texto, como foi falado aqui sobre união, não estava somente ele, mas também estava aqueles que estavam com ele. Então nós entendemos que para a obra ser concluída, com perfeição, nós temos que estar unidos, juntos, e não nos olhando para as distrações deste mundo, não olhando para os levantes. Pode ter certeza que o inimigo a todo momento ele levantará situações para querer tirar o seu foco. Não precisa você ir, não precisa você ensaiar, não precisa você cantar, não precisa você orar. Para que orar? Para que orar todo dia? Para que essa vida de oração? E você começa a orar das 5 minutos da canseira, da fadiga. Não vou orar mais, vou levantar. Tá bom, 5 minutos, Quando você vai no posto abastecer seu carro, você não pede para colocar 5, 10. Você pede para encher o tanque quando você tem dinheiro, Ou um 50 pelo menos, para você ir bem longe. Mas a vida espiritual não por 5, 2 minutos já está bom. Então nós entendemos que da mesma maneira que dentro dos nossos afazeres nós sempre queremos fazer algo que sobre, algo grande, da mesma maneira com o Senhor. Nós temos que buscar cada vez mais nos encher da sua presença. Se nós queremos viver um grande avivamento neste lugar, entenda que tem que haver uma dedicação nossa. Tem que haver uma dedicação, uma renúncia do nosso eu, uma renúncia dos nossos, muitas vezes, desejos carnais. Porque diz em Gálatas que a obra da carne, ela milita com os frutos do Espírito, a todo momento, a todo instante. Uma se opõe com a outra para querer não fazer o que queres. Então qual que nós estamos alimentando? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Será que nós temos feito a vontade do Senhor? Será que nós temos uma vida de retidão? Será que nós temos uma vida de oração? Como é que se tivesse um termômetro para nos mostrar
como tem, né, nos carros, ou um termômetro de febre, qual seja. Qual que está a tua intimidade com o Senhor? Está lá em cima, no 40 graus, né? Está, né, quente, ou está saldo negativo? Será que temos essa vida de intimidade com o Senhor? Não é orar somente aqui dentro, irmãos. Não é ler a palavra só aqui dentro, não. É meditar na nossa casa, no nosso lar, compartilhar, mas minha vida é corrida. É dessa maneira que muitas vezes o inimigo vai trazer distração na sua vida. Não, minha vida é corrida. Né? Eu conversei com um certo irmão uns dias atrás, eu não estou correndo atrás do prejuízo, e eu tinha escutado algo do nosso pastor, e eu coloquei no meu coração e compartilhei com ele, pastor Edson. Não corra atrás do prejuízo. Se é prejuízo, irmão, para que correr atrás do prejuízo? Corra, né, atrás do Senhor, porque aí as bênçãos do Senhor te alcançarão. Não corra atrás do prejuízo. Ele entendeu, né? É verdade. Fiz uma ilustração para ele naquele momento, fomos sábios para demonstrar. E muitas vezes não, eu estou correndo atrás do prejuízo, eu preciso isso e aquilo. E o Senhor? O que nós temos feito? Como é que está a nossa intimidade com o Senhor? Porque quando nós temos intimidade, nós entendemos que todas as palavras persuadivas, muitas vezes, porque nesse texto aqui, esses homens queriam distrair a ele. Não vamos, né, fazer deste modo, desse jeito, querendo atrapalhar, porque há muitos aí fora, com palavras, se você não tiver orientação do Senhor, são palavras onde irão destruir o seu ministério. São pessoas que muitas vezes orientadas pelo inimigo vão trazer palavras para você, para que você possa estar fazendo do jeito que ela faz também. Não precisa você fazer assim não. Lá na minha igreja, onde eu moro, é desta maneira, é tudo liberal, é tudo facinho, é um caminho largo, é uma porta larga, mas nós entendemos que este caminho leva a nossa alma à destruição. Mas o caminho verdadeiro é que leva à salvação, é apertado, é estreito, mas pode ter certeza que você encontrará descanso para a tua alma. Você encontrará descanso eterno, onde não há mais tristeza, não há mais dor, onde não há angústia e nem sofrimento. Esta é a promessa que o Senhor traz a mim e a sua vida. Mas para isso temos que nos manter fiel. E como está aqui em Neemias 6, mais uma vez para terminar: então estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria esta obra enquanto eu fosse e deixasse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Olha só, o inimigo não vai tentar só uma vez, não vai tentar só 2, vai tentar várias e várias vezes. Não estou fazendo aqui uma apologia para ele, mas uma coisa que o inimigo é, que muitas vezes nós não somos, é persistente. Ele a todo momento está persistindo para que você venha cair, você venha parar, você venha desistir. E nós muitas vezes nos colocamos na persistência, perseverar neste caminho. Qualquer luta, qualquer tempestade, qualquer tribulação que passamos, queremos parar, largar tudo e desistir. Mas Neemias dá um exemplo para não. Eu não parei na primeira, não vou parar na segunda, não vou parar na terceira. E quantas vezes esse mensageiro vier, eu não vou parar, porque eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estamos fazendo uma grande obra. O inimigo pode até se levantar, mas pode ter certeza que esta casa, que este ministério avançará nesta cidade, e muitos verão que é o Senhor que está com as tuas mãos estendidos nesta casa, sobre cada vida, sobre cada criança, cada aluno neste lugar. O Senhor está usando e usará muito mais ainda, porque Ele é Deus fiel e verdadeiro. Aleluia. Senhor, se coloque de pé nesta noite. Deus maravilhoso. Eu quero orar com você nessa noite. Você que está nesta obra, vem aqui à frente. Você que quer ser ferramenta do Senhor nesta obra. Você que quer ter um chamado: Senhor, não sei o que eu quero fazer, mas que o Senhor possa me usar de qualquer modo, de qualquer jeito. Me usa, Senhor. Estamos nesta obra. O inimigo a todo momento ele quer nos parar, mas estamos aqui juntos, unidos, um com os outros. Não é momento mais de discussão, não é momento de discórdia, não é momento onde nós devemos olhar para a dificuldade de um, de outro, para os erros, apontar. Não. Todos nós somos imperfeitos, o único perfeito aqui é Deus. Aleluia. Se fôssemos olhar, né, para aquele que é bom, nenhum de nós estaríamos aqui, principalmente eu não estaria aqui, porque eu não sou nada. Quem era eu no mundo? Poderia ser que nem estivesse aqui hoje numa sepultura, numa prisão.
Mas a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor nos alcançou a mim, alcançou você. E quando nós olhamos para o passado, o que o Senhor fez por nós, o que Ele tem feito a cada dia, e muitas vezes não valorizamos o que Ele tem feito. Então que possamos nos colocar à disposição, Senhor, usa-me, assim como Isaías vem dizer, eis-me aqui, usa-me, Senhor, Pai. Vem aqui à frente, eu quero orar para você. Quem quer ser usado na mão do Senhor, eu quero orar para você. Vem aqui à frente. Não se acomode, seja um instrumento nas mãos do Senhor, não somente aqui nesta casa, mas aonde você estiver, você possa ser um instrumento. Que um abraço, que um aperto de mão, muitas vezes onde você estiver, no trabalho, na escola, possa tocar no coração de alguém, possa fazer a diferença na vida de alguém, porque muitas vezes não é somente um abraço. Não entenda que através de um abraço você está trazendo um conforto, é o Espírito Santo abraçando vidas, almas, trazendo tranquilidade a corações. Através de um abraço você pode curar uma pessoa. Através de um abraço Deus pode fazer o sobrenatural através da tua vida. Eu peço para o Tiago me ajude em oração. Nós estamos orando para essas vidas que estão aqui na frente, Senhor. Querido Deus amado, Pai Santo, Senhor, que o Senhor possa estar usando a cada vida, Senhor amado, como já tens usado nesta casa, Senhor. Que o Senhor possa estar colocando as tuas ferramentas em tuas mãos, ó Pai querido, porque estamos nesta obra esta, Pai amado, que não é nossa, obra esta, Pai querido, que não é do homem, não é terrena, Senhor Pai. Nós declaramos e derramamos, ó Pai querido, autoridade, Senhor, sobre cada vida neste momento, ó Pai, sobre cada irmão, cada irmã, Senhor Pai amado, que o Senhor venha usar poderosamente, ó Pai querido, sobre este lugar, sobre esta cidade, sobre esta casa, ó Pai amado, que aonde lhe colocarem as mãos, ó Pai, vidas possam ser tocadas, que aqueles que estiverem enfermos, Senhor, possam ser curados, ó Pai amado, Deus eterno, Deus querido. E se nesta noite, ó Pai, alguém, ó Pai amado, ou quer ser batizado com o Espírito Santo, batiza neste momento, renova, Pai querido, a vida deste lugar, vai tocando, vai enchendo, ó Pai, enchendo a cada coração, Senhor Pai, que toda tristeza, toda angústia, Senhor Pai, venha ser retirada. Enche, Pai querido, os teus filhos, enche com autoridade, do meu manavaço e a cantanélia, abraço e a cantaramanás, ó Papai querido, vai tocando, ó Pai, na saúde da tua serva, repreendendo toda enfermidade, toda dor, ó Pai querido, que neste momento venha cair por terra, que através da tua serva, o teu lar, a tua casa, a tua família, Senhor Pai, possa ser alcançada, para a honra e glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai amado, abraço e a cantaramanás, aleluia, Senhor Pai. Já tem gente sentindo, já tem gente se alegrando nessa noite, ao mover sobrenatural, dá lugar ao Senhor, porque muitas vezes não damos lugar, dá lugar ao Senhor nessa noite. Abre o teu coração neste momento. Se você não falar em língua, volte a falar neste momento, volte a falar nesta hora, aleluia. Enche esta casa, enche com poder, derrama a tua graça, Senhor, derrama o teu poder neste momento. Vai tocando, ó Pai, em cada coração, Senhor, vai tocando em cada vida, vai tocando, ó Pai amado, na vida das tuas filhas, ó Pai, que neste momento, ó Deus amado, Deus eterno, Deus poderoso, renova, Pai querido, Deus amado, vai tocando, ó Pai, no coração da tua serva, Senhor. Só tu sabes o processo, tu sabes as lutas, ó Pai, mas nessa noite o Senhor derrama um bálsamo, ó Pai, sobre a vida da tua serva, que tudo aquilo, o inimigo tem tentado a intervir ou parar, neste momento, ó Pai amado, a carta, Senhor Pai, a autoridade que estão sendo derramadas na vida da tua serva, com a solução, ó Pai, em tudo aquilo, Senhor, que ela necessita. Assim nós decretamos a vitória, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, aleluia, Senhor, Deus maravilhoso, aleluia. Podem voltar aos vossos lugares, aleluia. Oh, aleluia. Palmas ao Senhor nesta noite. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Aleluia. Saia com a vitória nas suas mãos esta noite. Aleluia. Algo grande é esta casa, algo grande em cada vida que aqui está. Mas não pare, não desista. Continue perseverando. Porque as autorizações da sua vida só virão quando você tiver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração. Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Deus abençoe a nossa irmã Raquel.
Isso, mano. Eu estava com saudade desse dia, eu vi as irmãs na rua. Nossa, a irmã não apareceu mais lá. Mano, a porta está aberta, amém? Vem. Ficamos muito alegres. Se nós ficamos alegres com a visita da irmã, imagine o nosso Deus, né? Muito mais alegre ficou, amém? A filha da nossa irmã Denise, né? De Santos, Deus abençoe, né? Um bom retorno, volte em paz e segurança. A netinha também, qual é o nome da netinha? Lorena, que Deus abençoe a Lorena. Nosso irmão João que está aí, que Deus abençoe, né? Essa família, essa maneira que temos orado, né? Todos os dias para que Deus possa fazer muito mais, porque temos certeza que a cada família desta casa aqui, Deus tem um propósito. Muitas vezes você tem orado por aqueles que estão longe, mas continue orando, continue perseverando, que eles também farão parte da família que irá morar no céu. Amém? Vamos estar, nós temos avisos, a minha esposa estará dando os avisos finais. Segunda-feira, oração às 21 horas. Quarta-feira, culto de ensino às 19 horas. Quinta-feira, ensaio com as irmãs às 7h30. Sábado tem vigília. A Kombi está no concerto, mas eu creio que até sábado ela já vai estar pronta. Os irmãos que querem ir na vigília, estejam nos procurando durante a semana, tá bom? Para os irmãos irem com a Kombi. Domingo, culto da família, às 16h30.